A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Castro, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez, representando o grupo de Fraternidade Espírita Irmão Fritz, para juntos podermos aprender mais um pouco sobre os ensinamentos do Cristo, hoje, em especial com o nosso tema, a oração. A oração, esse mecanismo que tanto tem a nos ofertar, que tanto tem a nos auxiliar, e que hoje vamos aprender mais um pouquinho de como fazer uso deste instrumento que vamos aprender hoje, nutre a nossa alma. Assim, agradecemos, pedimos a Jesus que nos ilumine, para que possamos todos estarmos com os corações abertos, para recebermos tudo de bom que o tema de hoje, que a reflexão de hoje tem a nos ofertar. E que eu seja aqui um instrumento a trabalhar e a servir, a falar em nome do Cristo, através do auxílio dos benfeitores espirituais que aqui estão junto de nós. Assim, então, iniciamos com a reflexão do tema de hoje, com uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. O capítulo 28 tem o título Coletânea de Preces Espíritas. E aí, logo no preâmbulo, Allan Kardec diz assim: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Logo aqui no início, Allan Kardec já nos diz que é o pensamento. O pensamento é tudo. Nosso pensamento, sendo um bom pensamento, é que vai fazer com que a sintonia na hora da nossa oração, na hora da nossa prece, seja uma sintonia com os espíritos elevados, benfeitores que estão ao nosso lado para nos auxiliar, para nos socorrer. Os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, os irmãos que estão ali servindo em nome do Cristo, nos auxiliando na nossa caminhada, na nossa reencarnação. Através do pensamento é que fazemos essa sintonia com eles. Todos nós pensamos, todos nós durante o nosso dia, vamos pegar um dia aqui, né, para a gente poder contextualizar o tamanho da energia que é o pensamento. Durante um dia, o tanto que nós pensamos, e esses pensamentos são os mais diversos. Às vezes estamos num pensamento sereno, às vezes estamos num pensamento mais conturbado, às vezes pensamos lá no passado, às vezes pensamos lá no futuro, não pensamos no presente, ou estamos aqui no presente pensando no que podemos fazer, mas estamos usando essa energia da forma correta, estamos fazendo a sintonia da melhor forma para recebermos o melhor auxílio? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez uma pergunta, a de 459, à Falange do Espírito de Verdade. E a pergunta foi a seguinte: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Ele quis saber, eles têm alguma influência nesses pensamentos? A resposta foi a seguinte: muito mais do que imaginam. Influem a tal ponto que normalmente são eles que os dirigem. Nós, com a sintonia do pensamento, nos ligamos a esses irmãos que eles são da dimensão espiritual. Daí a importância de começarmos a perceber a nossa responsabilidade sobre o que temos pensado e, através deste pensamento, qual a sintonia que estamos estabelecendo com os irmãos. Sabe aquele ditado, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és? Nós, sabendo da força do pensamento, dizemos,
diga-me o que tu pensas, que eu te direis com quem estás, qual a sintonia que está acontecendo. É mais ou menos assim. Quando a gente tem aquele pensamento, claro, a gente ainda não vai conseguir manter um pensamento durante 24 horas, só o pensamento elevado, só o pensamento no bem, no amor. Pode acontecer, e isso vai acontecer, e é muito natural que oscile esse pensamento. Mas o importante é que a gente já consiga detectar quando isso acontecer. Opa, esse pensamento aqui não é meu. Ou esse pensamento não está me trazendo boas energias. Porque se a gente parar para analisar, para pensar ali, quando a gente se deixa levar por pensamentos de mágoa, de tristeza, o batimento cardíaco começa a ficar diferente. A temperatura do nosso corpo se modifica, sentimos calor dependendo do que estamos pensando. Dependendo do que lembramos através do pensamento, sorrimos ou às vezes choramos. Olha o tamanho da energia que é um pensamento. Então, precisamos cuidar dessa fonte de energia. E a oração, nós vamos perceber que através do pensamento, através da oração, quando elevamos o nosso pensamento, fazendo a oração, pedindo socorro, na frequência que é a melhor frequência, que é durante todo o nosso dia, e isso não demanda de nós parar o que estamos fazendo, não é parar a nossa vida, parar o que estamos fazendo para fazer uma prece ou ficar orando o tempo todo. Mas a gente vai aprender que a oração, ela se faz por uma elevação de pensamento no pedido de socorro, Jesus, por nós ou por um irmão que a gente vê em aflição. Pedir o amparo do nosso espírito protetor, anjo da guarda. Nós temos esse irmão ao nosso lado desde que reencarnamos. E muitas das vezes, até antes de reencarnarmos, porque eles nos auxiliam na nossa programação reencarnatória, estão à nossa disposição. Mas a gente precisa pedir porque nós temos, pela lei divina, pela lei de Deus, o nosso livre-arbítrio. Porque se a gente não quiser o socorro, se a gente não quiser o auxílio, por mais que eles nos amem, por mais que eles estejam à nossa disposição para nos auxiliar, se a gente não quiser, eles não podem forçar o auxílio, mesmo sabendo que é para o nosso bem. A escolha é sempre nossa. Então, que através dessa resposta que os Espíritos nos deram, que somos influenciados muito mais do que imaginamos, a tal ponto que os nossos irmãos da dimensão espiritual podem nos dirigir, que a gente possa fazer a seguinte pergunta: quem eu quero que me dirija? Quem eu quero que me auxilie na minha caminhada diária, nos meus momentos de aflição? Quais as companhias que eu estou trazendo para junto de mim através dos pensamentos que eu tenho tido? E como eu faço para mudar essa vibração? A benfeitora Joana de Ângeles, através do livro Vidas Vazias, psicografado por Divaldo Franco, neste livro, no capítulo 12, tem o título Recorre à Oração. Ela nos ensina muito, nos dizendo assim, a princípio ela já inicia a mensagem, nos explicando o que é a oração. Ela diz: a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Nós nutrimos o nosso corpo com o alimento, com os alimentos que vamos lá, compramos, recebemos, e a nossa alma é através da oração. Sempre e em qualquer circunstância, nos diz ela, a oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. É um tônico e estabelece o equilíbrio, ou seja, quando nos percebermos ali em desequilíbrio, seja pelo momento que for, pela situação que for, naquele momento, se não pudermos parar para fazer uma prece,
que façamos o pedido de socorro, Jesus. É uma oração. Seja por nós, seja por um irmão que esteja ao nosso lado, porque ela vai nos voltar ao equilíbrio para conseguirmos passar por aquele momento serenos, sintonizados com esses benfeitores que estão junto de nós, nos dirigindo, para que através desse pedido, em nome do Cristo, eles possam nos ofertar o que de melhor aquele momento pode nos oferecer, na resolução do problema, na resolução da situação da angústia, e mantenha a nossa paz. Porque quando a gente está sempre vigilante com esse pensamento, com essa sintonia, a nossa paz vai se manter. Ao contrário, se fizermos sempre a oração só naqueles momentos de que a gente realmente está ali precisando do auxílio, precisando do socorro, mas sem estarmos com esse compromisso, com essa disciplina, porque a disciplina nos mantém na paz. Mas quando só fazemos a oração naqueles momentos que a gente está passando o aperto, a gente não mantém a paz, a gente se desequilibra e imediatamente quer o equilíbrio de volta. E nós vamos hoje aprender que não é assim que devemos agir. A benfeitora segue nos dizendo assim: energia poderosa, que é a oração, restabelece o ânimo do orante, enquanto este procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. Quando a gente eleva o nosso pensamento em prece, nós é que vamos até o nosso Pai de amor. Nós é que fazemos esse percurso de irmos, né, em busca desse amor, desse amparo, que está sempre disponível para todos nós. Assim como o filho, na parábola do filho pródigo, ele retorna ao pai que sempre esteve disponível para ele, mas que por uma escolha, lá no passado, este filho escolheu se separar do pai e viver as alegrias momentâneas e viver os prazeres da vida, mas quando aperta, quando a dor chega, o movimento de voltar ao pai é dele, porque este pai está sempre disponível para ele, assim como está disponível para todos nós. Mas muitas das vezes a gente só volta o nosso olhar, a nossa sintonia, se estivermos passando por um momento de dor. A dor nos faz voltar ao nosso pai. Não é assim também com a criancinha? Ela está lá brincando, se divertindo. Quando machuca, a primeira pessoa que ela vai procurar, o pai ou a mãe. Porque naquele momento ela precisa do socorro. Nós também somos assim. Mas a gente precisa aprender que, independente de estarmos no momento de dor ou no momento de alegria, sempre é oportunidade de estarmos com o pensamento elevado, agradecendo se for um momento de alegria, no momento de dor, pedindo socorro, mas também certos de que aquele momento tem muito a nos auxiliar, a nos ensinar. Então nunca a ingratidão, nunca o questionamento a Deus, tudo isso é oração. E a benfeitora continua nos dizendo: a oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio, mais uma vez ela nos dizendo no termo de que a oração é alimento para a alma. Então a oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial, na condição de tesouro, com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior. Ela diz que neste momento, quando a gente faz o uso deste alimento para a alma, a gente vai estar sempre bem nutrido de boas emoções, de bons pensamentos, de boas sintonias. Então, a partir daí, se eu estou pensando em algo que não me faz bem, imediatamente eu vou pensar: qual o irmão que está junto de mim, alimentando junto comigo esse pensamento?
Então, quando eu tomar ciência disso, quando eu me conscientizar de qual tipo de pensamento eu estou tendo, eu vou parar. Daí a importância do autoconhecimento, que também demanda de nós esse nos conhecer. Eu não quero, se eu pensava nisso com frequência, hoje eu percebo que esse tipo de pensamento é uma reflexão que nós aprendemos a fazer, que devemos aprender a fazer. Se eu estou tendo esse tipo de pensamento que está emanando de mim emoções que não estão me fazendo bem, se existe junto de mim irmãos fortalecendo esse pensamento, nós precisamos de socorro, tanto eu quanto esses irmãos. E aí, quando eu elevo o meu pensamento, reconhecendo aquele momento, porque eu não quero continuar pensando naquela situação, eu elevo o meu pensamento e peço socorro, Jesus, para mim, para quem estiver ao meu lado, tendo esse pensamento junto comigo, eu estou naquele momento voltando o meu equilíbrio, restabelecendo o meu equilíbrio e mantendo a minha paz. Porque eu não quero pensar naquilo. Eu não quero ser fonte de energia gerando sentimentos e energias que vão, através do meu pensamento, tomar forma, porque o pensamento na dimensão espiritual, ele toma forma. Daí a identificação dos irmãos da dimensão espiritual, porque eles olham para a gente e, a depender do que nós estamos emanando através do pensamento, eles se identificam com a gente. Olha, aquela pessoa ali está emanando um sentimento, um pensamento de que quer brigar, de que quer discutir. Então eu também quero isso, principalmente com determinada pessoa, e eu vou me juntar a essa pessoa. É assim que acontece na dimensão espiritual, né? Muito raso a explicação. Mas ele visualiza em nós aquela vibração, reconhece o que ele também precisa para ele e se junta a nós. Então nós não somos vítimas. E sim, estamos ali com a mesma responsabilidade, porque nós permitimos que esta energia, que a nossa força fortaleça esse sentimento. Daí a gente precisa parar. Porque quando a gente para, e esse irmão que está ainda vibrando na mágoa, no ressentimento, não encontra em nós o alimento que é o pensamento para a alma, né, para o seu espírito, porque estando ele na dimensão espiritual, ele não vai ter mais como se alimentar dessa energia, daí ele se afasta. E quando ele se afasta, os nossos espíritos protetores, os nossos anjos guardiões conseguem chegar até nós, nos intuindo um bom pensamento, nos intuindo uma boa ideia. É assim que acontece. Então a gente não deve fazer a nossa oração apenas nos momentos difíceis. A benfeitora Joana de Ângeles nos explica, como consequência, se fizermos a oração só nos momentos difíceis, o auxílio, quando a gente recorre ao auxílio somente quando as circunstâncias parecem conspirar contra os anseios de bem-estar e outras ambições humanas, a gente quase nunca vai conseguir estabelecer aquela conexão tão rapidamente. Porque vamos imaginar um exemplo. Se nós já temos um médico que está sempre ali nos acompanhando, conhece todo o nosso histórico, né, da nossa saúde, da saúde da nossa família, quando nos acontece alguma coisa e a gente recorre a esse médico, ele já nos conhece, porque nós já mantemos essa sintonia com ele. A gente está sempre lá no consultório, fazendo os exames, conversando. Ele vai conseguir nos auxiliar com uma precisão muito melhor do que se não tivermos esse acompanhamento e, no mal-estar súbito, chegarmos a um pronto-socorro. O socorro vai ser negado? Não. Mas talvez até que o médico entenda o que está acontecendo, quem é aquela pessoa que ali está chegando, não vai ser uma conexão tão rápida. Percebem que quando nós mantemos o nosso pensamento, o nosso pensamento elevado,
a todo momento em sintonia com os nossos espíritos protetores, com os nossos anjos da guarda, eles já nos conhecem. Vão saber nos auxiliar com o que está à disposição de nós ali naquela situação em que nós estamos vivendo. Vai ser diferente se o tempo todo a gente está vibrando, pensando nas nossas aflições mundanas, nas aflições do mundo material em que vivemos, e se só em determinados momentos a gente elevar o pensamento, fica confuso, porque a gente não vai ter esse costume de estar ouvindo essa pessoa, esse espírito, esse irmão que nos auxilia o tempo todo. De repente eles vão nos auxiliar, mas a gente ainda vai duvidar, porque eu não tenho costume de ouvir aquele pensamento. Será que é verdadeiro? Será que é este caminho mesmo que eu devo seguir? Não sei, porque pelo meu orgulho, muitas das vezes, eu sempre acredito que é o que eu penso é que está certo. Que é o que eu determino é que está certo. Mas como a pergunta que o Allan Kardec fez aos espíritos e a resposta que a gente obteve é que a dimensão, nossos irmãos da dimensão espiritual estão sempre a nos influenciar ao ponto de nos dirigir, se eu estou sempre sob a influência de irmãos com pensamentos no ódio, com pensamento na vingança, com pensamento em tristeza, é com eles que eu vou ter esse vínculo maior. Será deles que eu vou receber com mais facilidade a sintonia e a orientação. E é este o cuidado que nós precisamos ter. É este o cuidado que, através da vigilância da oração, nós vamos receber. E a benfeitora espiritual nos diz assim: muitas das vezes a gente faz pedido, né? E o pedido ele não é ouvido, a gente pensa que ele não foi ouvido porque não foi atendido. Mas nós sabemos que se ele não foi atendido da forma que nós pedimos, é porque aquilo provavelmente, e sabedores do melhor para nós, não iria nos fazer bem naquele momento. E ela diz: é natural que os resultados não sejam satisfatórios ou inexistentes pela falta de conexão com as faixas superiores do bem. Ela fala: a oração não deve ser um hábito de petitório, ou seja, só de pedido, só de fazer prece pedindo algo inconsequentes, mas um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes. Então a oração deve ser aquele pensamento constante de que vai dar certo, de que apesar de estar difícil, eu sou filha de um Pai de amor e bondade. Apesar de estar complicado, eu tenho o amparo de Deus, que vai me auxiliar no que for melhor, não no que eu quero. Muitas das vezes o que eu quero não é o melhor. Eu posso pedir, mas com essa humildade de dizer que seja feita a vossa vontade e não a minha. Não foi assim que o nosso irmão, que o Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso? E a benfeitora nos diz: ora, portanto, sempre e sem cessar, seguro de que o intercâmbio oracional é da terra para o céu, a fim de que se dê a correspondente vibração de amor provinda do céu para a terra. A oração, no entanto, não se reduz apenas a palavras, iniciando-se no pensamento enriquecido de amor e de esperança, que busca o apoio e o conforto, a diretriz e a segurança provinda das regiões sublimes da espiritualidade. Então, a oração começa pelo nosso pensamento elevado. Começa pelo pensamento enriquecido de amor e de esperança, que deve ser um hábito diário a todo momento. E que mesmo que a gente oscile ali, a depender do dia, né, a gente não consegue manter esse pensamento elevado a todo momento, mas que a gente, ao reconhecer que
naquele momento, a gente não está tendo um pensamento elevado, que a gente pare e peça socorro. E o socorro está sempre disponível para todos nós. Assim, aprendemos que orar é ação. Ela diz assim, sem dúvida, toda vez que se está trabalhando na edificação do dever e em benefício do próximo, se está orando através da ação. O trabalho em benefício do próximo é também uma forma de orar. Nós recebemos uma oração, o autor é desconhecido, mas é uma oração que tem muito a nos fazer refletir. E nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje com a reflexão desta oração que diz assim: é mais uma história. Certa vez, perguntaram a um cidadão: o que você ganha orando a Deus regularmente? E ele respondeu: geralmente eu não ganho nada, mas sim perco coisas. E ele citou tudo o que perdeu orando a Deus regularmente. Perdi a minha raiva, perdi o orgulho, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi a luxúria, perdi o egoísmo, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi os desejos da carne, perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. Às vezes, disse o Senhor, oramos não para ganhar algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. Sendo a oração esse instrumento que nutre a nossa alma, que possamos, através deste instrumento, nutrir a nossa alma, perdendo tudo aquilo que nos faz mal. Que possamos não apenas pedir, devemos pedir, mas muitas das vezes abrir o nosso coração e reconhecer o que precisamos através da boa sintonia, através da energia que estabelecemos com o nosso Pai de amor, o que nós precisamos perder para nos tornarmos pessoas melhores. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a oração deve ser aquela dita com as nossas palavras, traduzindo os nossos sentimentos, da forma mais profunda do que estamos sentindo. E aí, muitas das vezes, a dor está tão grande que a gente não consegue nem expressar o nosso sentimento. Daí nós temos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no final do livro, o capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, que vão nos auxiliar muito com várias preces que Allan Kardec disponibiliza para todos nós, dividida em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, prece pelos vivos, prece pelos mortos, pelos desencarnados, preces especiais para os doentes e os obsidiados. Assim, nós vamos tendo a oportunidade, porque antes de cada prece, Allan Kardec nos explica como que essa prece vai ser ouvida, o que vai acontecer, como que a gente deve fazer, como a gente deve elevar o nosso pensamento. Aprendemos a trabalhar com esse instrumento que temos à nossa disposição. Então, muitas das vezes, não conseguimos expressar com as nossas palavras o que estamos sentindo em forma de oração, elevando o nosso pensamento. E uma oração que muitos de nós reconhecemos e é uma forma de pedir, mas de pedir para que sejamos um instrumento, e assim, trabalhando como instrumento do Cristo, recebemos o auxílio
antes de ofertarmos, é a oração de São Francisco de Assis. E esta oração tem muito a nos auxiliar. E ela diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quanto ensinamento em uma oração! Que Jesus nos fortaleça, para que possamos estar sempre nesta sintonia de amor, vigilantes dos nossos pensamentos e fazendo o melhor uso desse instrumento que fortalece, que nutre a nossa alma. Que Jesus nos ampare neste ano que estamos iniciando, que possamos aprender cada dia mais a força que emanamos de nós com os nossos pensamentos e o quanto podemos ser instrumento a trabalhar e a servir em prol de nós mesmos e dos nossos irmãos que estão sempre ao nosso redor. Que a luz de Jesus nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Gratidão, fiquem todos com Jesus. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.